Esta guerra vai além de esquerda e direita, religioso e secular. Você vai assistir agora uma coletiva de imprensa completa, conduzida por Netanyahu, e foi nessa coletiva de imprensa que Netanyahu prometeu que o seu objetivo, é claro que seria eliminar, de fato, bater de frente uma guerra direta com todos os terroristas que lhe atacam, e aí Netanyahu se referiu ao Hamas, que começou inicialmente por Hamas, só que agora a guerra já se expandiu para o Líbano, ali para o sul do Líbano com Hezbollah e em várias outras frentes. Então, Netanyahu, nessa entrevista aqui, ele deu várias declarações firmes, também falou muito sobre várias vítimas, reféns que Israel não conseguiu resgatar das mãos do Hamas e etc. E você vai ver agora essa coletiva de imprensa completa, dublado, com o timbre da voz idêntica à voz original. Mas antes também, lógico que para não perder o costume, deixa aqui o like nesse vídeo, deixa o seu comentário, pega esse vídeo aqui, encaminhe para alguém no WhatsApp, no Facebook, ou para alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E aqui também, ó, esse botão é um lembrete para você me seguir lá no Instagram, porque eu tô postando conteúdo diário, atualização rápida da geopolítica, 3, 4 conteúdos diário. Então siga lá e engaja aqui. Fica com a entrevista e um abraço! Israel, enfrentamos uma guerra existencial contra o mal do Irã. A unidade entre nós é vital para vencer essa guerra. Devemos nos unir contra um inimigo cruel que quer nos destruir. Esta guerra vai além de esquerda e direita, religioso e secular. Vimos isso no 7 de outubro e durante toda a guerra. Carmel, Éden, Hirsch, Sacha, Almox e Rabi Samal, que Deus os guarde. Ontem falei com algumas das famílias deles por telefone. Durante a conversa vi as fotos dessas almas puras. Meu coração é o coração da nação. Fiquei completamente devastado. A luz que irradia de seus rostos é visível. Você vê a esperança, a salvação, ouve a história de suas vidas maravilhosas. E toda essa luz está escondida em seu rosto. Toda essa escuridão está escondida. Falei com as famílias. Repito, também esta noite, peço perdão para que não sejam forçados a revivê-los. Estávamos perto, mas falhamos. Israel não conseguirá lidar com este massacre. O Hamas pagará um preço muito alto por isso. Nesta guerra contra o mal, não poderemos fazer nada. David Hamas. Estabelecemos 4 objetivos: eliminar o Hamas, resgatar reféns, Gaza, não ameaçar Israel e trazer residentes de volta. 3 desses objetivos se cumprem num lugar, a fronteira de Filadélfia. Esta é a crueldade do Hamas. Vou explicar a importância da fronteira de Filadélfia. O que é isso em geral? Qual sua importância para a segurança de Israel? Como isso evitará mais 7, 10 dias de guerra? Em outubro e mais 7 em outubro, como o Hamas prometeu fazer. Quero mostrar a vocês tudo o que passamos ao longo dos anos até sairmos de lá. Este é o Estado de Israel, este é o Egito. Vocês veem a faixa de Gaza, a distância para Tel Aviv não é grande, para Beersheba também não. O envelope é todo metros, mas tínhamos uma fronteira internacional. Essa fronteira se estendia do mar até Eilat. Era a fronteira internacional de Israel. Eu gostaria, se possível, de aumentar isso, por favor. Quando vocês olham com ampliação, veem que todas essas fronteiras, a marítima e a terrestre, estavam sob nosso controle. Ashkelon, Sedot, os Kibbutzim, a Rota da Paz. E abaixo, a Rota Filadélfia. E a travessia de Rafah, tudo sob nosso controle. Agora vejam o que aconteceu quando saímos de Gaza. As fronteiras ficaram em nossas mãos. Tentaram romper a marítima com flotilhas.
Lembram do Marmara? Houve outras tentativas. Nós impedimos. A terrestre nós controlamos. Nada penetra por ela. Mas assim que saímos e criamos um vácuo, Filadélfia é a fronteira entre Gaza e Egito. Ao sair, não há barreiras contra a entrada massiva de armas, equipamentos de combate e máquinas de escavação. Tudo apoiado, orientado e financiado pelo Irã. Tudo isso entrou e Gaza virou uma grande ameaça para Israel. Sem controle, isso aconteceu. Então perguntam, se era tão ruim, por que não conquistaram? Por que não conquistaram? A resposta é, sempre tentamos atacar. Após 2000, o armamento aumentou, sob Morsi, continuou como Barak e outros. Lutamos em várias guerras, liderei 3 operações. Pilar de defesa, margem protetora e guardião das muralhas. Lutamos contra isso, eliminando milhares de terroristas e líderes do Hamas. Mas não havia legitimidade para ocupar Gaza ou retomar o eixo Filadélfia e a passagem de Rafa. Não havia consenso nacional para isso. Há 20 anos, o Sharon anunciou a retirada em 2003. Eu disse em março de 2004 quais eram minhas exigências mínimas. A primeira era controle total das passagens de Gaza, por terra, mar e ar. O eixo Filadélfia, que separa Gaza do Egito, não seria evacuado. Avisei que se Israel perdesse o controle, Gaza viraria um reduto terrorista. Renunciei do governo quando ficou claro que fariam a retirada dos assentamentos. Entreguei minha carta de demissão a Sharon, explicando o mínimo necessário. Exigi manter o eixo Filadélfia. Não é novidade. Era claro que sem ele haveria armamento, um monstro. O eixo do mal precisa do Filadélfia. Por isso devemos controlar o eixo Filadélfia. O Hamas se fortalece, por isso não estaremos lá. E por isso insisto que estaremos. A presença no eixo Filadélfia é estratégica antes de tudo. Temos que estabelecer o fato de que estamos lá. E me dizem, vamos sair. O que houve? Saia por 42 dias, depois volte. E eu disse, já vimos esse filme antes. Quando saímos do Líbano, disseram que ocuparíamos o local com apoio internacional. Bem, milhares de mísseis foram lançados e não houve apoio internacional. Ao sair de Gaza, disseram, agora que fizemos isso, qual o problema? Com o primeiro foguete, entraremos. O primeiro foguete disparado. 20 anos se passaram e não entramos. Quem diz que entrar não é problema? Há um problema. E como? Não é fácil fazer isso. Não é tático. É pressão política mundial se sairmos para não voltar. Para não voltar atrás, digo como foi difícil superar a pressão nacional e resistir. Para entrar em Rafa, veja o que pagamos. Tivemos uma pressão tremenda. ICC trouxe isso 1 ou 2 dias antes da decisão, sabiam que a tomaríamos. Sofremos um embargo de armas crescente, pagamos com vidas de soldados, mas não é nada perto do que enfrentaremos se sairmos e todos entenderem a importância disso, mas não nos apoiarem, querem que encerremos a guerra, é o que todos querem, que terminemos a guerra. E esse eixo difere de todos os outros, de todos os lugares. É central. Determina nosso futuro inteiro. Sua importância é enorme para nós. Mas o mundo quer o fim da guerra. A última coisa que querem é que eu entre lá. E haverá imensa pressão sobre nós, no Conselho de Segurança. Em outras coisas, não quero detalhar. Dar ideias a outros. Já sei o que ocorrerá.
Por que cair nessa armadilha? Dizem que é possível? Digo que isso não trará os sequestradores. Pelo contrário, quero dizer que quando entraram, Filadélfia, só então sentimos uma mudança. Por meses, após o primeiro acordo, o Hamas insista: vocês devem anunciar o fim da guerra, sair de Gaza e nos deixar voltar a controlar Gaza. A primeira brecha, isso não leva a acordo algum, nem à libertação de reféns. Mas a primeira brecha veio ao entrar em Rafa. Controlamos o eixo Filadélfia, a passagem de Rafa, o oxigênio do Hamas. Então, de repente, mudaram o discurso. Depois recuaram um pouco, esperando que o Irã viesse salvá-los, ou o Hezbollah. Agora esperam que pressão internacional e interna venha salvá-los. Mas o fato é que a primeira mudança efetiva para um possível acordo veio da tomada do eixo Filadélfia e sua evacuação. Você sai e não volta. Eu disse que nós não sairíamos em 42 dias, porque ficaríamos lá por 42 anos. Não disse isso. Fui citado errado, vi em um canal, não é verdade. Mas sei que se sairmos, talvez não voltemos por 42 anos. Porque saímos de lá e não voltamos por 20 anos. E depois que nos sacrificamos, depois que lutamos, depois que sofremos com um grão, que é o que pode nos dar tanto os sequestradores, quanto, aliás, impedir a bênção dos sequestradores do solo. Eles podem pegá-los, contrabandeá-los nesses 42 dias, contrabandeá-los para o Sinai, que fica a poucos metros de distância, atravessar a cerca. Eles desaparecem, podem aparecer no Irã ou no Iêmen, de forma alguma. Depois de recebermos tudo isso, não desistiremos e não cairemos em uma armadilha terrível, que não é uma questão tática militar, é uma questão estratégica política. E como havia fontes oficiais de segurança que disseram que não há problema, é possível sair de Arzoa por desengajamento e não há problema. É possível sair do Líbano e nós. Voltando imediatamente, acho que depois de 9 de outubro, aprendemos a ser um pouco mais cautelosos com os valores e também entender todos os componentes presentes na imagem. Infelizmente, embora estejamos comprometidos com todas as nossas almas, e eu esteja comprometido com toda a minha alma para alcançar um acordo e promover um acordo, infelizmente, não vimos uma resposta semelhante do Hamas. Concordamos com a proposta do presidente Biden em 31 de maio. Concordamos com o que eles chamaram de ponte final proposta. O texto da mediação final em 16 de agosto. Como concordamos com tudo isso, o Hamas emboscou o primeiro, o Hamas se recusa. Para o outro, seu representante atrevido disse ontem, apresentando de todas as palestras, acabe com a guerra, deixe-nos no poder. Isso, a posição deles, eles não se moveram, eu disse. Eles se moveram um pouco, mas assim que eles acham que há alguns fraqueza em nós, ou alguma pressão que nos quebrará, eles voltam. Então não vamos sair. A importância. O eixo Filadélfia é de importância fundamental, tanto para trazer os abduzidos, quanto para surpreender. Que o Hamas será esmagado e que não voltará. Então, os aumentos do dia estão sobre nós. Então, transmitimos que esta é a nossa posição. Mas vozes começaram a ser ouvidas dentro do gabinete de ministros do governo que disseram, sem problemas, podemos sair. Mesmo que tenhamos decidido não sair mais, tive que trazê-lo para a cabine oficialmente e consertando essa coisa e transmitindo que há coisas que não comprometemos, eu quero
transferência. Sou flexível onde posso ser flexível. Não insisto onde posso ser flexível, eu não sou flexível, onde tenho que insistir. E é isso que todos nós temos que combinar. Caso contrário, voltaremos e aceitaremos todo esse desastre que aconteceu aqui. O eixo do mal precisa de Sir Philadelphia. Precisamos nos agarrar a ele. E assim, depois que tomamos a decisão do gabinete, adormeci. Apenas adormeci, porque ouvi. De nós que dizemos que podemos sair de novo. Mas quando isso é dito? Depois que eles nos alvejaram, depois de assassinarem 6 de nossos sequestrados a sangue frio? Que mensagem isso envia ao Hamas? Que mensagem isso envia? Assassinar sequestradores, esperar? Digo que é legítimo nas discussões. Cada ministro pode e deve opinar. Todos que estão envolvidos nesses debates, às vezes de forma confusa, mas todos sabem a verdade. Incentivo todos a se expressarem. Não impeço ninguém, mas quando uma decisão é tomada, é obrigatória. O gabinete não é um programa à la carte. Quando se decide, todos devem cumprir. Mudar uma decisão estratégica sob pressão de reféns é uma mensagem terrível. Incentiva o terror e mais assassinatos. Isso não vai acontecer. Simplesmente não vai. O Hamas, claro, acha que sim. Enquanto vê divisão entre nós, aliás, não é novidade. Ele usa essa tática há 1 ano. Quero que vejam isso, por favor. Primeiro, é o que queremos. Sim, as FDI ficam aqui e param. São as FDI aqui, não para nos tirar. Não só de lá, mas de toda a faixa de Gaza. O Hamas usa a tática de nos dividir, enfraquecer e, por fim, nos derrotar. Como ele faz isso? Aqui está um documento de instruções encontrado no túnel do Hamas por nossos soldados. A propósito, a mídia disse que era do Sinwar, não posso garantir, mas é do Hamas. Aqui está o documento original. Em árabe, eis a tradução. Aumentar a divulgação de fotos e vídeos dos sequestradores devido à pressão psicológica que geram, fazer de tudo para aumentar a pressão psicológica sobre Galante, manter a narrativa de responsabilizar Netanyahu pelo ocorrido, minar a narrativa israelense, palavra por palavra. Essa é a página de recados do Hamas, a estratégia deles de querer nos dividir internamente, apostando em nossas fissuras internas, achando que a maioria irá aderir, mas ele está errado. Eu disse na época do debate sobre os acordos. Lembra disso? Eu disse que no dia da convocação ficaríamos unidos. Achei esse argumento péssimo. E hoje ele cria expectativa em nossos inimigos de que somos fracos, divididos, que iremos ceder, mas no dia da convocação lutaremos todos juntos. Agora ele cria o mesmo, a mesma placenta, que cederemos em questões fundamentais para garantir nosso futuro e existência, que é possível brigar e debater internamente e que iremos ceder. Não cederei à pressão, enfrento pressões maiores e nosso povo não cederá.
que a maioria entende o que eu disse. Não importa o que se vê na mídia. Digo assim no ar: esqueça, não acontecerá. Devemos nos unir por nossos interesses vitais. Precisamos agir juntos para que o outro lado entenda, como entendeu sobre o fim da guerra, que não cedemos no essencial. Aliás, cedemos em coisas não essenciais. Dei muita flexibilidade durante o ano e agora. Mas no vital, estamos unidos. Do Hamas entender isso, haverá um acordo. Quando ele entender, garantiremos nossa existência e futuro. Unidos, lutaremos e venceremos com a ajuda de Deus. Como vê o dia seguinte e podemos confiar na conduta do Egito sobre Gaza? Biden disse que não está satisfeito com sua conduta na trégua. Ficou surpreso? Primeiro, ele deve estar contra o Hamas. Não há alternativa a esmagar o Hamas no dia seguinte. Controlar as passagens por segurança no futuro próximo. Se um dia houver outro órgão que possa lidar com isso permanentemente, ótimo. Mas agora precisamos estar lá e cuidar da segurança e fronteiras, evitando ataques que levem a mais sequestros, violência e ameaças à nossa existência. Isso é essencial. Há uma grande questão em que trabalhamos: como implantar. Estamos perto de esmagar o Hamas. Eu disse isso meses atrás. Não acreditaram. Hoje entendem, mas ainda precisamos tirar sua capacidade de governo. Isso significa que devemos encontrar alternativa para a distribuição de ajuda humanitária. Trabalhamos nisso e conseguiremos, pois é parte do dia seguinte. Faz parte do futuro para mim. Sobre o que Biden disse, não sei ao certo, mas quero esclarecer os fatos. Em 27 de abril, Blinken falou de uma oferta israelense extremamente generosa. Em 31 de maio, Israel aceitou o plano que eu apresentei. Israel concordou com a proposta final. Hamas recusou em 19 de agosto. Blinken disse: Israel aceitou, agora Hamas deve aceitar. Em 28 de agosto, o vice disse: Israel foi sério. Agora é a vez do Hamas. Isso foi há 5 dias. O que mudou? O que mudou foi o assassinato a sangue frio de 6 reféns. Após isso, duvido que alguém sério venha pedir mais concessões, dizendo que não somos sérios e o Hamas é. Não acredito que isso exista. Não acredito que alguém pense assim de verdade. E não acredito que Biden tenha dito isso. 24, quando o norte voltará, posso dar um prazo, mas acho que seria um grande erro. Estamos numa luta intensa contra o Hezbollah e não podem aceitar essa situação. Estive no Kibbutz Sasser e no Comando Norte. Falei com o general do comando, falei com comandantes, fui e encontrei reservistas, alguns moradores locais, e me disseram: primeiro-ministro, vamos ficar aqui e lutar. Mas é preciso trazer os outros de volta. Eles têm toda a razão. E eu disse: não vou convencer ninguém a voltar. Na fronteira sul, 90% já voltaram, não porque convencemos, mas porque mudamos a realidade de segurança. Após eliminarmos Deif e outros, precisamos mudar a situação de segurança no norte da fronteira. Vamos mudá-la. E eu disse que na última operação destruímos milhares de mísseis do Hezbollah que eles pensavam usar em um ataque surpresa contra nós. Então nós fizemos um ataque surpresa nos mísseis que estavam direcionados para a Galileia, sim, para aqueles lugares, também para o Golã, e também eliminamos todas as posições que estavam direcionadas para a Galileia e também para o centro do país, para quando mudarmos a situação de segurança lá, assim como mudamos a segurança no sul. O desafio está à frente. Talvez seja possível fazer isso politicamente. Ficarei feliz se isso acontecer.
Mas se não acontecer, O chefe do Estado-Maior também disseram que era possível sair da faixa Filadélfia, apesar de tudo que você disse agora, tudo para promover um acordo. Você escolheu não ouvi-los. Após o resultado difícil de 6 reféns que foram assassinados em cativeiro, você realmente entende a gravidade do erro e sente também responsabilidade pessoal pelo resultado sinto uma trágico? tristeza profunda. Não conseguimos resgatá-los. Estávamos tão perto. É terrível, mas não foi por essa decisão. Foi porque o Hamas não quer um acordo. Eles se aproximaram de um, pois capturamos o eixo. Sobre voltarmos, as forças de segurança acham que podemos sair de Gaza e retornar assim. No primeiro foguete não aconteceu. Houve uma avaliação, creio eu, de quase todas as forças de segurança, que poderíamos sair do Líbano e voltar com o primeiro foguete. Houve uma avaliação de que poderíamos fazer o acordo em Oslo. Seria bom, traria paz, mas não aconteceu exatamente assim. Peço desculpas. Acho que precisamos ser humildes. O problema não é o preço ou a capacidade militar de entrar lá, mas o contexto político. Isso trará custos tão sérios e pesados que você não sairá. Entrará num beco sem saída. Não me coloco numa armadilha que não traga os reféns de volta. Criar problemas estratégicos graves para nós, reféns, israelenses e segurança futura depende de mim e do gabinete. O ministro mostre sem temência. Aqui 11 e aqui a Rede B, Mikhail Chanes, nosso correspondente, publicou esta noite que Ariederi também expressou críticas severas a você sobre a própria decisão de levar a questão Filadélfia ao gabinete. Ouvimos suas palavras, suas justificativas, mas ele disse que levaria isso ao gabinete e defendê-lo como uma decisão. Isso nos limita em relação aos reféns. O que podemos dizer sobre Deri? Se me permite, mais um comentário sobre Filadélfia. Também, em maio, você concordou com a proposta americana que fala sobre a retirada de todas as forças da faixa, ou seja, também da Filadélfia, onde, para fins de discussão, ainda não estivemos. Ou na última proposta, você concordou com a redução de forças em Filadélfia. Como você explica isso? E uma pergunta adicional. Você disse anteriormente que um preço alto foi cobrado do Hamas pelo assassinato dos 6 reféns. Quando os cidadãos de Israel ouvem uma afirmação assim, a implicação é que não há um objetivo na guerra de eliminar completamente o Hamas. E agora ele fez algo e um preço alto foi cobrado dele. Não quis dizer que não eliminaremos o Hamas, quis dizer que o faremos. Em breve, um preço alto. Trabalhamos nisso, não direi o valor. Quando faremos? Quero manter o elemento surpresa. Disse que cobraremos caro do Hezbollah pelo assassinato de 12 crianças druzas em Golã. Todos aprovaram, ele fala. Falamos bem, não falamos, fizemos. Aqui também, ouso dizer, faremos. É um só. Isso não torna a eliminação do Hamas redundante. Sobre Harry, não discuto assuntos do gabinete. Os vazamentos são um escândalo. Não é certo que o censor permita isso. Isso não está certo. É errado não ter lei do polígrafo. Estamos presos ao conselho jurídico. Precisamos de uma lei para superar esse problema. É proibido. É simplesmente absurdo. Estamos armando o Hamas com informações. Nossos inimigos, Irã com dados internos. Não existe isso em nenhuma democracia. Discutirei, posso dizer o que falei. É o oposto total. Só teremos reféns de volta quando o Hamas entender que não recuamos. Ele deu instruções sobre estúdios e pressões. E como ativar a pressão interna, não vamos desistir. Quando ele entender que não acabaremos a guerra, ele cederá. Ele não cederá antes disso. Então acho que é o oposto. Isso ajuda na libertação dos reféns e outros objetivos da guerra. Sobre as 2 perguntas adicionais no plano discutido, fala-se de uma primeira fase que é a trégua. Dos 42 dias que estou disposto a aceitar, toda essa conversa ele não quer. É vergonhoso que falem assim. Ninguém é mais comprometido com os reféns que eu. Ninguém luta mais pela libertação dos reféns até me ferir nisso. Ninguém me dará lições sobre isso. Acho que minha abordagem firme e pressão também. É assim.
Não com flores após nos atacarem, de jeito nenhum. Neste acordo, falamos de uma primeira fase de 42 dias, podendo voltar a lutar se não houver solução. É nossa decisão. Tive dificuldades com isso. E se uma solução de longo prazo for encontrada, será. Quer que outro cuide da segurança e fronteiras? Por favor. Não vejo isso no horizonte agora, mas se houver, por favor. Sobre diluição, não. Você tenta extrair algo que não disse. Mudar o que eu disse? Falamos da primeira e segunda etapa, como se diz. Mais à frente. Todos podem pensar e desejar. Tomara que alguma força possa fazer o trabalho. Não vejo isso agora, mas a pergunta foi feita. E se houver algo assim, bem, como se diz que venham os dias do Messias, espero que antes disso, mas você perguntou. Sobre diluir forças, por que concordei em fazê-lo? Por que concordei em diluir forças? Simples. Temos uma âncora e meia lá. Agora que sai, onde viu tristeza? Olha, primeiro, pode se alistar. A recrutamento. Eu servi, sei como é manter tudo. Essa faixa, eu disse, o importante é estarmos do mar à paz, mas não em todo metro. Pelo contrário, isso cria problemas. Precisamos estar em pontos conectados, distantes entre si, com capacidade de patrulhar todo o eixo. Isso é necessário para a proteção contra terroristas e defesa das nossas forças. Protegê-los e garantir que ninguém cruze com reféns acima do solo. Não falo do subsolo, há soluções. Não creio que sem nossa presença física isso seja possível. Não com sensores ou confiando em outros. Respeito a todos, mas precisamos estar lá. Não com força enorme, mas suficiente para os dois objetivos que mencionei, Daphna. As coisas que você disse, famílias de reféns e não só. Sim, há uma sensação de que o ethos israelense foi quebrado, de que o Estado faz tudo para trazer os reféns de volta para casa. Afinal, no teste do resultado, eles não estão aqui. O pai de um dos reféns foi executado. Disse hoje a Ishai Cohen, para te dizer que sentimos que ele fez tudo, não, e o luto como família. Os trará de volta para casa. Tudo para trazê-los de volta para casa. Dissemos coisas viradas dos membros. Feliz se você citar essas palavras dolorosas dele. E em outro assunto, você fala esta noite sobre a unidade. Dada a situação de segurança tensa, você pode se comprometer a não demitir o ministro da Defesa. Os rumores incessantes sobre isso certamente não ajudam na relação. Venho de uma família sensata. Não julgarei ninguém. Entendo a dor, a tristeza. É incompreensível para quem não está nesta família. Estou nela, por isso digo, antes de tudo, não conseguimos. Eu disse isso, mas éramos muito próximos mesmo, não o suficiente. E fazemos de tudo. E estou comprometido com isso, trabalho incansavelmente. Não, durmo poucas horas por noite. Mas todos sabem disso. Talvez seja segredo para você. Busco todos os meios, todos os caminhos, todas as pistas para trazê-los para casa. Insisti no primeiro acordo. Já trouxemos. Já são mais de 140 vidas salvas. Estou determinado. Insisti em aumentar o número de reféns vivos que retornariam para nós no primeiro acordo de 50 para 80. E conseguimos, e agora insisto, que o máximo de vidas possível retorne em 12, devo dizer. Ainda não vejo nada do Hamas. Chegamos a 15, a 18, agora falamos em 23, e quero chegar a mais que isso. Luto por isso com todas as fibras da minha alma, mas não critico. Podemos continuar trabalhando, mas essa confiança
exige uma coisa. Antes de tudo, que todos os ministros, sem exceção, estejam comprometidos com as decisões do governo e do gabinete, assim que forem tomadas, comprometidos com isso, e esse é o ponto central, sendo examinado agora. Senhor Primeiro-Ministro, quando você pretende estabelecer a comissão de investigação estatal? Já disse que, ao fim da guerra, vamos apurar a fundo. O que exatamente aconteceu? Tenho que responder perguntas, inclusive eu, todos, as perguntas mais incisivas possíveis. Há muita desinformação circulando externamente. Recebi um alerta sobre a guerra, o oposto do que ocorre em Gaza. Não vou entrar nisso agora. Há muita desinformação, mentiras e distorção, às vezes completamente oposto ao que realmente aconteceu. A cúpula do IDF afirma que deseja um acordo. Você acha que é possível forçá-la a continuar com isso na faixa de Gaza? E à luz dos briefings de altos funcionários de segurança, talvez do chefe do Estado-Maior ou do ministro da Defesa, eles deveriam renunciar em combinação com a falha na resposta em outubro, além dos briefings que são contrários a algumas das decisões do gabinete. É para fazer isso agora. Temos outras prioridades. Não podemos fazer isso agora. No fim da guerra, decidiremos como e quando fazer. É um processo futuro, mas acontecerá. Não há outra opção. 10 meses após o início da guerra, tanto a liderança militar quanto o ministro da Defesa recomendam que você desloque recursos para apoiar a guerra no norte e a frente em desenvolvimento em Judeia e Samaria. Não é correto. Neste momento, sim, a capacidade do IDF é limitada. Nos dizem isso repetidamente. Não é correto, nesta fase, passar para os desafios que estão à espera, realmente ou não, logo Quem ali na decide esquina. É o governo. O Exército e as forças de segurança devem seguir essas decisões. Não vejo outra opção. Espero que todos sigam as instruções do governo. Essa é minha expectativa, nada mais. Israel, Hayom, não posso revelar. São nossas discussões. Eles devem me recomendar. Não quero defender Judeia e Samaria, nem lidar com o norte. Só não quero revelar nossos planos. São briefings simples, desatualizados e distorcidos. É o oposto do que está decidido. É um fluxo constante que deve parar. Dá esperança aos nossos inimigos e cria divisões internas. Basta de esperança aos inimigos. Eu conduzo esta guerra, não sozinho, pois o gabinete deve aprovar. Faço isso com responsabilidade e de forma informada. FDI e forças de segurança nos dão meios para atingir os objetivos. Não pretendo desistir de nenhum. Nem no sul, norte ou outras áreas que não especifico. Isso é para entrevista em inglês. Para Le Monde. Meu nome é Jofi Primiscon. Le Monde. Senhor Primeiro-Ministro, eu acho que venda pode dar mais. O que dirá o coração do Moshe? Vocês falam sobre o lugar deles no ambiente, mas o que será necessário para diferenciar o lugar deles? A decisão de Yayazi no ar será uma delas. O que você dirá que vai sinalizar o seu coração, Moshe? Eu definiria o fim da guerra em Gaza quando Hamas não mais governar Gaza. Nós os expulsamos. Definiria o fim da guerra na Segunda Guerra Mundial quando os nazistas não governavam mais a Alemanha. Para isso, é preciso ter vitória militar e também vitória política para destruir sua governança. Queremos destruir as capacidades militares e de governo do Hamas e estamos no caminho certo para alcançar ambos. Isso é vitória total. Mas já que você perguntou, gostaria de responder em francês. Francês n'est pas suffisant? Oui, non n'est pas suffisant. Mas responderei em inglês, já que você perguntou em inglês. Vou responder em inglês uma pergunta que me fizeram em hebraico. Perguntaram se Israel não está, se não estou fazendo o suficiente para libertar os reféns. Bem, quero esclarecer. Esclarecendo os fatos,
Em 27 de abril, o secretário Blinken disse que Israel fez uma oferta extremamente generosa. Para um acordo de reféns, em 31 de maio, Israel aceitou uma proposta apoiada pelo EUA, mas o Hamas recusou. Em 16 de agosto, Israel concordou com o que os EUA definiram como uma proposta final de ponte. O Hamas recusou novamente. Em 19 de agosto, o secretário Blinken disse que Israel aceitou a proposta do Jerusalém. O Hamas deve fazer o mesmo. Em 28 de agosto, há 5 dias, o vice-diretor da CIA disse que Israel mostrou seriedade nas negociações. Quero perguntar, o que mudou nos últimos 5 dias? O que mudou? Uma coisa, esses assassinos executaram 6 dos nossos reféns, atirando na nuca deles. Isso mudou. E agora, se após isso, pedem que mostremos seriedade, que façamos concessões. Que mensagem isso envia ao Hamas? Diz, matem mais reféns, assassinem mais reféns, vocês terão mais concessões. A pressão internacional deve ser direcionada a esses assassinos, ao Hamas, não a Israel. Dizemos sim, eles sempre dizem não, e ainda assassinaram essas pessoas. Agora, precisamos de pressão máxima sobre o Hamas. Não acredito que o presidente Biden ou alguém sério, sobre alcançar a paz, pediria a Israel que fizesse essas concessões. Já as fizemos. O Hamas é quem tem que fazer concessões. Muito obrigado.